Ô Ronald, Diga lá, Zaidan. tava vendo. É um programa que o Diosdado Cabello tem na televisão venezuelana, né? E ele que já era muito importante na estrutura de poder na época do Chávez, na Venezuela, e é militar. Então, ele estava dizendo claramente o seguinte, que os Estados Unidos praticaram assassinato nas águas do Caribe, naquele ataque àquele barco. Inicialmente, o governo venezuelano chegou a falar em uso de inteligência artificial, que as imagens não eram reais, que o Marco Rubio estava enganando o Trump. Depois, houve até uma consulta a especialistas que disseram não parece ser inteligência artificial, isso parece ser imagem real. De qualquer maneira, não sei se você viu a imagem, Ronald, é um ataque de longa distância, não há abordagem, não se vê barcos próximos ao barco atingido, não há uma abordagem convencional, quando você quer parar um barco para saber que carga ali, quem está ali, para onde estão indo, nada disso. Um ataque. Havia um barco pequeno e Me impressionou por ser atingido. tão pequeno, viu, Zaidan? Muito pequeno. E aí o Trump falou em toneladas de cocaína, etc. Interessante observar que o barco foi destruído. Então, não sei como sabem o que havia ali, nem quantos estavam no barco. E é interessante que é um completo desrespeito a qualquer princípio, inclusive o princípio legal nos Estados Unidos. Porque mesmo em águas internacionais, o que fazem as forças dos Estados Unidos, a mando do presidente dos Estados Unidos, isso tem de estar respaldado pela lei dos Estados Unidos. E, obviamente, não está, por lei alguma, de país algum, e muito menos por qualquer acordo ou tratado internacional. É um crime. Né? Você ataca uma embarcação sem saber quem está lá, o que estão levando, o que está acontecendo. Nada. Simplesmente ataca e diz eram traficantes. E ainda que fossem, poderiam ser detidos, presos, passarem por um processo. Temos aqui as provas, estavam levando droga, etc. Ações militares da Marinha dos Estados Unidos. Né? Barcos armados com Tomahawk. Não faz sentido. E o interessante, Ronald, é que o Maduro, claro, e todo mundo faz isso, né? Ele mobiliza a população buscando uma coesão nacional. O país está sendo atacado, não é o governo, é o país que está sendo afrontado por uma força mundial, uma potência militar que, obviamente, contra a qual a Venezuela não teria chance de um confronto direto, só em confronto assimétrico ou defendendo o próprio território. Então ele busca, claro, fazer com que a população se una em torno dessa ideia. O problema, claro, Ronald, é que o governo diz assim, quem está contra o governo está traindo a pátria. E aí é preciso separar. Né? Há, de fato, os que estão traindo, mais do que o conceito de pátria, estão traindo o povo da Venezuela, quando pedem intervenção, que é a turma da Maria Corina. Né? Eles estão abertamente pedindo para o Trump entrar na Venezuela. Estão, inclusive, prometendo que breve haverá um novo governo, aquelas coisas que fizeram na época da eleição também. É impressionante. Estão traindo o povo da Venezuela, convidando o Trump a mandar aqueles barcos anfíbios. E é claro que se forem fazer uma invasão, não será só com a força que está lá hoje. Por enquanto é guerra psicológica. Né? Não há força suficiente ali para invadir um país como a Venezuela. A força teria de ser aumentada e, mesmo assim, uma coisa é atacar. Os Estados Unidos têm poder bélico para atacar qualquer país do mundo, mas outra coisa é entrar e ficar. Eles não conseguiram ficar na Coreia, não conseguiram ficar no Vietnã, não conseguiram ficar no Afeganistão. Não conseguiram. Perderam as 3 paradas. Né? E o interessante é que há um problema aí. É que a oposição, que é a oposição ao governo, mas que obviamente não quer que o Trump invada, nem quer que a Venezuela seja agredida pelos Estados Unidos, ela acaba sendo arrastada, né, pelo discurso de que quem é contra o governo é contra a Venezuela. Né? Esse é o problema. Mas a oposição, que
que disputou a eleição com Edmundo Gonçalves, etc., e que tem a Maria Corina como principal líder, o discurso dessa parte da oposição é de traição ao povo venezuelano. Isso é indiscutível. Estão pedindo uma intervenção dos Estados Unidos no seu país, ou seja, uma ação militar que, ao fim, vai atingir o povo da Venezuela. Né? E não tem esse direito. O Trump não tem esse direito, a oposição não tem direito de pedir isso, mas descaradamente fazem isso. Esses estão traindo o povo da Venezuela, né, Ronald? Ô Zaidan, só queria fazer mais, acrescentar um negócio com relação à notícia do ataque, né? Muita gente colocou, inclusive em alguns portais essa informação ainda está lá, que a Marinha Americana atingiu um navio, tá escrito com essa expressão, atingiu um navio. E primeiro, se você olhar com cuidado pela imagem, dá para ver que tem no máximo 6 pessoas dentro desse barco. No máximo 6 pessoas. E aparentemente parece ter um monte de pacote, ou sei lá o que. Parece ter um monte de embalagens assim, na parte de cima. Só que é o seguinte, ô Zaidan, no fim de semana não, nas últimas férias, eu andei com um barquinho, eu tava aqui no litoral de São Paulo, cabiam 23 pessoas. E era um barquinho, um flex boat. É um barco de borracha com 2 motores. Esse tinha 4 motores, dá pra ver pela imagem. Então é realmente um barquinho que foi atingido dessa forma, destruído, só para separar as notícias entre... Quando eu li, eu achei que era realmente um barco de grandes dimensões, carregando, como diz a notícia, toneladas de drogas. Independente se tem, se não tem, não é essa a questão. E então, a primeira coisa que se falou foi sobre a dimensão. Sobre a dimensão do que o governo americano fez e sobre o que eles conseguiram atingir. E todo o resto, aí se resume em tudo isso que você falou. E é inacreditável que a gente tenha esse respaldo. E, aliás, tem gente que eu ouvi falando, olha aí, né? Sabe? Relacionando as coisas e de como o governo americano age com países que não são amigos dos Estados Unidos e assim por diante. Vi vários falando, né? Olha aí do que os Estados Unidos são capazes diante de uma situação como essa que você descreveu, que é um descalabro do ponto de vista do direito das nações de decidirem as próprias coisas que pretendem na vida. Claro, Ronald, inclusive eu vi no noticiário coisas do tipo forças dos Estados Unidos matam não sei quantos terroristas. Foi, tava junto, isso, era navio e terroristas, 2 expressões. Terrorista. Né? E aquela história, ainda que fosse um barco levando cocaína, o que você faz? Ainda que, não sabemos, você faz uma abordagem. Intercepta, né? Ó, intercepta, nós estamos aqui vigiando essas águas. Aliás, uma vigilância autorizada por quem? Né? Mas estamos aqui vigiando essas águas. Aqui é do Comando Sul. O Trump chegou a dizer isso. Então, ali é a área do Comando Sul. É nosso. Né? Então, para o barco, descem lá os militares armados. Vamos ver o que tem aqui. Tem droga. Então é o seguinte, vocês estão detidos e serão levados ao judiciário. O judiciário é que vai dizer o que é, o que não é, se a pena, qual é a pena, se serão apenados nisso ou naquilo. Isso é o judiciário. Não, você vai lá e destrói. E sai dizendo que havia quantas pessoas, te dá na telha, você fala, e a carga você diz o que você quiser. Se ele tivesse falado, eram armas, quem sabe? Era cocaína, quem sabe? Né? Era peixe congelado, quem sabe? Ninguém sabe. Então, é uma cretinice, é um ataque frontal aos mais elementares direitos. E você usou a palavra perfeita, Ronald, o respaldo que essas ações encontram na imprensa mundial. E todo mundo trata como normal. Não, são os Estados Unidos. Uhum. Imagine qualquer outro país, qualquer um. A Alemanha, o Japão, a China, a Guatemala, o Brasil. Imagine qualquer país fazendo algo parecido. É isso. Não é? A condenação imediata. Não, são os Estados Unidos. Então, eles fazem o que bem entendem. Isso está incrustado ali na mentalidade das pessoas. Né? Incrustado, virou parte da formação e da maneira como as pessoas veem o mundo. Não, podem fazer o que bem entender.
Não há nenhum problema.